Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia para ouvir a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Que Ele te dê discernimento para entender e para viver a palavra dele. Amém? A palavra de hoje está lá em Levítico 6, 8 e diz assim: A lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: Essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá suas vestes e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Para a gente entender mais ou menos o porquê dessa lei, o porquê da lei do Senhor. Assim que Moisés resgata o povo do Egito, Deus ele quer estabelecer, ele quer se relacionar com o seu povo. Só que o povo tem tanto medo de Deus, eles têm tanto temor de Deus, da face de Deus, que eles pedem para que Moisés, que já tinha uma relação com Deus, fosse no lugar deles e tivesse esse contato. E a partir daí Deus ele estipula as leis, as regras, porque era o único meio dele se relacionar com o seu povo, já que o povo tinha medo, já que o povo tinha temor e não queria encontrar-se com ele. Então, a palavra diz sobre a lei do holocausto, e a lei do holocausto se resumia a que o sacrifício, as ofertas pacíficas, elas eram entregues, elas eram santificadas, tinha todo um processo, tinha todo um rito para que elas fossem entregues para o Senhor. E a palavra diz que o fogo que consumia as ofertas, que eram para ser perdoado o pecado do povo, essa era a forma, esse era o meio da época. E a palavra diz que o fogo que consumia esta oferta, ela não era acesa pelos sacerdotes. O fogo provinha dos céus e era responsabilidade dos sacerdotes manterem esse fogo aceso através da lenha, através de todo o processo. Só que a palavra de Deus diz em Levítico 10: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Sabe, algo que nós precisamos entender, algo que nós precisamos colocar em prática. Se aquilo que Deus nos entrega, se aquilo que é nossa responsabilidade, se aquilo que Deus nos confiou, nós não conseguimos passar isso adiante, nós não conseguimos entregar isso para as próximas gerações, certamente as próximas gerações oferecerão fogo estranho perante o Senhor. Isso levará à morte. A palavra de Deus diz, nós vemos inúmeras histórias que basta apenas uma geração para que a palavra de Deus seja esquecida. Nós não podemos deixar com que isso aconteça. Se nós pararmos para analisar a nossa geração, as próximas gerações que estão vindo, o mundo tem investido tão pesado, tem investido tanto para que a palavra de Deus seja deturbada, para que a palavra de Deus perca o sentido, para que a palavra de Deus seja interpretada de uma maneira completamente equivocada. Se o nosso altar, se o altar das nossas casas, porque o fogo ele não vai nascer no púlpito, ele vai nascer no altar, dentro do seu lar. Se você não consegue estipular um fogo do céu, se você não consegue alimentar o fogo dos céus dentro do seu lar, dentro da sua casa, para sua família, para os seus filhos, pode ter certeza que esse fogo ele vai se apagar e não vai adiantar tentar acender com a força das suas próprias mãos, porque isso vai te levar à morte. Isso vai levar os seus filhos à morte. Nós precisamos passar esses princípios adiante, nós precisamos fazer com que eles entendam o valor, que eles entendam a importância da palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus.
Porque se eles não conseguem ter isso dentro da sua própria casa, dentro do seu altar, eles vão tentar buscar isso fora. Nós vemos o mundo, os jovens, os adolescentes, as crianças, toda essa geração que tem vindo, eles têm fome, eles têm sede. Você vê que eles tentam se preencher com coisas tão superficiais. Eles têm fome da palavra de Deus, mas só que não tem pessoas que digam. A palavra de Deus diz que a seara é grande, mas falta ceifeiros, falta pessoas que se posicionem dentro dos seus lares, que se posicionem e que passem adiante, para que passem adiante a verdadeira palavra de Deus, para que passem adiante os verdadeiros ensinamentos, porque um ensinamento que ele não é ensinado certo, ele não é ensinado de maneira correta, ele se perde, principalmente no mundo em que existem tantas suposições, existem tantos entretenimentos, existem tantos meios, métodos, formas. Se você não tem a sua verdade estabelecida, ela se torna frágil, ela se torna oca. E nós não podemos deixar com que as próximas gerações sejam vazios. Nós não podemos deixar com que eles venham se abastecer, que eles venham se encher de fogos estranhos, de coisas que não provêm de Deus. Nós não podemos deixar com que eles se enganem. A palavra de Deus é uma só. Conhecerás a verdade vos libertará. Nós precisamos de uma geração livre. Nós precisamos de uma geração de libertadores, porque o mundo tem feito muita gente escrava, tem feito muitos jovens se perderem dentro das suas próprias casas, e não é mais uma relação sobre questão de droga, sobre questão de bebida, não é mais sobre isso, é sobre aqui dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio coração. Você vê pessoas morrendo dentro da sua própria casa, não precisa mais sair para fora. As pessoas estão se matando por dentro, elas estão se tornando depressivas, ansiosas, elas estão se perdendo dentro de si mesmo, dentro da sua essência. Sabe, para uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E a palavra de Deus, ela determina. Deus, ele é um Deus geracional, ele se esconde para que o seu filho venha a ser revelado. Nós precisamos colocar isso como princípio. Nós precisamos colocar isso como meta, como necessidade, porque basta uma geração para que a palavra de Deus seja esquecida. Se tudo aquilo que nós trabalhamos, se tudo aquilo que nós estamos tentando conquistar para a glória de Deus, se nós não conseguimos passar isso adiante, vai parar em nós. E não é isso que Deus deseja. Ele deseja que todo povo conheça a palavra dele, que todos os seres ouçam sobre Jesus. E se nós não conseguimos passar essa missão para os nossos filhos, para as próximas gerações que estão vindo, a palavra de Deus se perde e ela não pode parar em nós, ela tem que ter esse efeito, ela necessita ter esse efeito. Então, que nós venhamos estar mais centrados nisso, que nós venhamos estar mais perceptíveis para essa relação que nós precisamos ter com essas próximas gerações. Elas precisam ouvir a palavra de Deus, e não é goela abaixo que elas vão ouvir, não, é com sinceridade, é com o Espírito Santo conduzindo, porque quem convence é Ele, não somos nós. E às vezes, com essa correria, com esse estresse, com toda essa ansiedade que esse tempo nos traz, às vezes nós não temos paciência, nós não temos tempo. Eu vejo que as pessoas estão cada vez mais limitadas na hora de ter um acesso à sua família. Se perdeu essa essência de você sentar, de você conversar, de você ter um momento na mesa, de você ter um momento de simplesmente ouvir. Sabe, às vezes nós precisamos exatamente disso. Apenas sentar e ouvir, ter uma relação, ter um carinho. Porque era assim que Jesus se relacionava com os seus. Ele não impunha, ele não determinava, ele não obrigava. Não, era a partir do contato, a partir do afeto, a partir do amor. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos colocar em prática, para que a palavra de Deus não venha se perder, para que não acenda um fogo estranho dentro dos nossos altares,
para que os nossos filhos não venham ser consumidos, para que os nossos filhos não venham ser mortos, porque nós não conseguimos ensiná-los direito sobre a palavra de Deus, porque eles não conseguiram entender verdadeiramente quais são os princípios dos céus. Nós precisamos colocar isso como urgente dentro das nossas prioridades. Amém?